Bem-vindos a mais um episódio de Política que Interessa. Esta semana, como prometido, vamos falar um bocadinho dos círculos eleitorais. Também como prometido, do Marcelo Rebelo de Sousa. Abordaremos também o projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista e, para fechar, como sempre, vamos falar um bocadinho da agenda parlamentar da próxima semana. Os círculos eleitorais em Portugal desempenham um papel fundamental para o sistema democrático. Mas estes círculos têm impactos diferentes consoante o tamanho e a influência do partido. Mas nós já vamos perceber melhor isto. Os círculos eleitorais dividem o país por distritos e regiões autónomas. Cada círculo eleitoral elege número de diferentes deputados para o Parlamento. Isto implica que cada partido tenha uma lista de candidatos a deputados por distrito, ou seja, por círculo. Sendo assim, quando vamos a eleições, parece que não estamos a votar num espectro global, mas sim mesmo por distrito, por círculo. E vocês agora devem estar a pensar que influência e que impacto é que isso tem. Vamos abordar isso. Peguemos num exemplo prático. Beja, por exemplo. Beja elege 3 deputados. É normal que a maioria dos votos em Beja se concentre nos principais partidos, no Partido Socialista e no Partido Social Democrata. E ao acontecer isso, é normal que os deputados sejam, na maioria e quase sempre, somente representantes desses dois partidos. Mas em Beja, como em todos os círculos eleitorais, tivemos pessoas que votaram no LIVRE, no Bloco, na Iniciativa Liberal, etc. Em partidos que não têm influência e o tamanho, como nós falámos no início, do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. E para onde é que vão esses votos? Estes votos, surpreendentemente, vão para o lixo. Metaforicamente, claro, mas como nestas zonas, nestes círculos, em que o número de deputados não é suficiente para estes partidos se fazerem sentir, todos estes votos acabam por ser entregues ao lixo. Sendo assim, a maneira mais fácil e comum dos partidos com menor representação elegerem é em distritos como o Porto e Lisboa. Para vocês saberem, o Porto elege 40 deputados, enquanto Lisboa elege 48. Ou seja, é muito difícil para os partidos, que não seja o PS e o PSD, elegerem em círculos eleitorais com um número de deputados reduzidos. Só nas principais cidades é que há abertura suficiente para o crescimento dos mesmos em São Bento. Como aqui falei com vocês a semana passada, na sexta-feira decorreu um debate sobre a criação de um círculo eleitoral de compensação. A Iniciativa Liberal, o PAN, o Bloco e o LIVRE apresentaram diferentes propostas. A Iniciativa Liberal defende que este círculo de compensação seja composto por 30 mandatos, enquanto o LIVRE subiu um bocadinho a parada e defende que seja 37 deputados eleitos neste círculo de compensação. Já o Bloco de Esquerda defende um círculo que já foi criado nas eleições regionais dos Açores. O mais diferente é o PAN, que defende a agregação, ou seja, juntarem-se vários círculos eleitorais. Para percebermos o impacto da criação deste círculo eleitoral de compensação, é importante perceber quantos votos é que foram para o lixo nas últimas eleições. Estimam-se que em 10 de março tenham ido cerca de 750 mil votos para o lixo. Votos esses que na maioria pertencem a estes partidos que apresentaram as propostas. E para confirmar aquilo que nós falámos, da influência e de quem é que beneficia com estes ciclos eleitorais, na sexta-feira o PS e o PSD votaram contra todas as propostas que nós aqui já enumerámos. Sendo assim, para acabar, conseguimos perceber que há quem beneficie realmente deste sistema eleitoral que tem claras lacunas. Marcelo Rebelo de Sousa, num polémico jantar com correspondentes estrangeiros, afirmou que Portugal tem que pagar os custos do colonialismo e da escravatura transatlântica. Não é a primeira vez que o Presidente da República aborda este tema. Fez exatamente o mesmo há um ano quando recebeu o Presidente do Brasil, Lula da Silva. Ou seja, a postura de Marcelo Rebelo de Sousa perante este assunto não é de todo novidade. Novidade foi para o governo de Luís Montenegro, que dia 27 de abril, depois destas declarações, emitiu um comunicado. Comunicado esse que salientou que não esteve e não está em causa nenhum processo ou programa de ações específicas com o propósito de reparação pelo passado colonial português. Já em Cabo Verde, e depois do comunicado emitido, o Marcelo Rebelo de Sousa diz que não está arrependido das declarações que teve e da polémica gerada e que está alinhado com o governo de Luís Montenegro. Neste mesmo jantar, Marcelo Rebelo de Sousa preferiu mais declarações no mínimo inusitadas. De forma resumida, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o atual Primeiro-Ministro, tinha comportamentos rurais e que o seu antecessor, António Costa, era lento por ser oriental. Além disso, disse ainda que Montenegro lhe dava trabalho que António Costa não deu.
E como este jantar, infelizmente ou felizmente, durou 4 horas, temos mais declarações de Marcelo para analisar. Marcelo disse que Montenegro formou um governo de forma impensável e que a escolha de Bugalho, como aqui abordámos a semana passada, é de um total improviso. Como anunciado também no último episódio, na quinta-feira foi discutido em Parlamento o projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista. Projeto esse que visa a eliminar as portagens ex-SCUT no interior e no Algarve. Votaram a favor desta lei o Bloco de Esquerda, o Chega, o PCP e o LIVRE. Foi, na verdade, uma tarde bastante agitada no Parlamento. Porquê? Porque é o segundo projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista que é aprovado contra a vontade do Governo. Isto levou a Hugo Soares, líder da bancada parlamentar dos sociais-democrata, a acusar o PS e o Chega de conluio. Estas declarações demonstram bem um problema que existe e que é claro, que é a ingovernabilidade. Pois se o Chega continuar a viabilizar a proposta do Partido Socialista, vamos ser comandados por um governo da Assembleia liderado não por Luís Montenegro, mas sim por Pedro Nuno Santos e André Ventura. Realçar que foi o líder do Partido Chega que voltou a protagonizar mais um episódio, no mínimo, teatral. Depois de recuar nos projetos de resolução que tinha apresentado, momentos antes da sessão plenária que discutiu as escutes, afirmou que ia votar ao lado do Partido Socialista. André Ventura diz que tentou chegar a um entendimento com o governo, mas tal não foi possível. O que realmente interessa e o que realmente impacta nas nossas vidas, e é o que nós nos devemos questionar, é então, mas quando é que esta medida vai ser realmente posta em prática? O fim das portagens ex-SCUT em algumas regiões só poderá, porque não há de certo, entrar em vigor no início do próximo ano. Antes da medida avançar, esta vai ter que ser inscrita no Orçamento de Estado. Orçamento esse que será apresentado no final do verão. E se esse mesmo orçamento levar à queda do governo, ainda não vai ser desta que vamos ver o fim das portagens ex-SCUT em algumas das regiões do nosso país. Como de costume, vamos falar um bocadinho da agenda parlamentar da próxima semana. Os trabalhos dão início na quarta-feira e a fixação da ordem do dia pertence à Iniciativa Liberal. Nessa tarde vão ser discutidos vários projetos de resolução em torno da habitação. Na quinta-feira, e para acabar a agenda parlamentar, vai ser discutido em plenário um assunto bastante importante que é o estado atual do Sistema Nacional de Saúde. Muito obrigado por estarem desse lado em mais um Política que Interessa. O vosso apoio é muito importante, portanto, se puderem deixar o like, agradeço imenso. Na próxima semana vamos voltar a encontrar com mais atualizações políticas. Até lá!